Agora nós vamos convidar um especialista. Ele é jovem, viu, pessoal? Ele está começando agora. Experiência pouca na área. O Erickson Marino, ele vai falar sobre oportunidades de produtos. E para isso, ele tem uma bagagem enorme. Ele passou por vários grupos importantes na condição de gerente ou de diretor, o que dá a ele a expertise para poder compartilhar conosco muitas informações importantes. Hoje ele é consultor de tecnologia agroindustrial de cana dos grupos Nardini e Cocal, é conselheiro da STAB, um especialista na área, em virtude dessa trajetória brilhante que ele tem apresentado. Erickson Marino, obrigada pela sua participação. Maravilha. Obrigado. Obrigada, viu? Quando faltar 5 minutos, eu te aviso. Tá bom. Aqui tem água. Você quer que deixe colocada? Não precisa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, passando algum conhecimento para vocês. Agradeço ao Fernando Vicente, pelo convite, parabenizo também por essa organização maravilhosa que faz todo ano. A STAB também tem dado um apoiozinho. Então, ele me convidou e, a rigor, a princípio eu não queria, que acho que tem hoje uma juventude muito mais competente até, em teoria, e o que a gente pode passar um pouquinho é prática, mas em função dos assuntos sugeridos, eu achei que poderia contribuir com alguma coisa. Então, o objetivo é esse. Indústrias e produtos complementares associados. Caminhando aqui. Os assuntos abordados, como eu falei, eles foram bastante amplos, mas eu acabei não fugindo deles. Leveduras, etanol de milho, biogás, biometano, etanol de segunda geração, leveduras e derivados, ficou em duplicata aí, e o SAF. Tinha pensado também em falar alguma coisa em hidrogênio, mas está tão longe de acontecer que a gente pode deixar para depois. Então, começando aqui pelo biogás, biometano, aqui é a molécula do biogás biometano e dá para ver logo os hidrogênios em volta aí, como é uma molécula importante aí para o futuro também. Mas moléculas desse tipo que a gente vê que tem carbono e hidrogênio, no futuro vão precisar de oxigênio para alguma coisa, Então, e as moléculas, aonde... acho que é melhor, Eu vou falar falando aqui é mais fácil, fica mais livre. Então, no futuro, aquilo que tiver, vai faltar, o CO2, por exemplo, vai faltar hidrogênio. Então, alguém vai precisar produzir hidrogênio, Aqui falo rapidamente sobre como que veio o biogás biometano, a produção disso na Europa e em outros países é bastante conhecida, mas a grande diferença para nós é a escala em que nós estamos fazendo isso e a complexidade do material de alimentação para produzir biogás biometano. Então, ele é produzido hoje por fermentação, usando o que a gente chama lodo ativo e uma quantidade de bactérias, essa quantidade e multiplicidade é gigantesca, bem diferente da fermentação alcoólica, em que é uma levedura praticamente, e nisso, inclusive, está havendo um grande aprendizado nas plantas já existentes. Então, rapidinho, ele pode ser usado após a remoção do H2S, chamada dessulfurização, ele pode ser usado diretamente em motores estacionários para geração de energia elétrica, e esse é uma simplicidade, o fato do motor aceitar um combustível gás que
não tem a mesma composição que o gás natural, que tem 96,5 pelo menos de teor de CH4. Aqui ele pode trabalhar perfeitamente entre 55 e 65, ou seja, saindo do biodigestor e passando por dessulfurização, esse gás está pronto para produzir energia elétrica. Nessa purificação, então, são removidos, depois da dessulfurização, o gás carbônico, e esse gás carbônico, ele removido, é que vai fazer com que, após a remoção do H2S, nós tenhamos o biometano. Então, biogás é uma coisa, biometano é o biogás purificado. Muitas máquinas e equipamentos que hoje nós utilizamos, na realidade, foram adaptados de plantas produtoras de biogás, biometano, existentes na Europa, mas em escala muito menor e com outros alimentos, por assim dizer, para as bactérias. Então, aqui, falando rapidamente sobre isso, acho que em outras oportunidades já foi comentado, cada grupo dessas bactérias tem função específica e elas vivem em comunidade, não é um negócio bonito dizer que bactérias tão heterogêneas, a humanidade precisava aprender com elas, que você veja, bactérias fermentativas hidrolíticas, elas estão na primeira fase e elas quebram os compostos complexos, tipos proteínas, ácidos graxos, etc. Logo depois delas, vêm as acidogênicas, depois das acidogênicas, as acetogênicas, e finalmente um conjunto de bactérias e outros mecanismos metanogênicos. Então, no fim dessa sopa alimentada por vinhaça e também por torta, nós temos o biogás. Aqui eu fiz um exemplo rápido de como o biogás, biometano é importante para o setor, considerando, então, uma produção de etanol de 1.000 metros cúbicos por dia. A produção de vinhaça seria de 12.000 metros cúbicos e essa demanda química de oxigênio de 35, se for expresso em 35.000, como a gente fala, DQO 35, são 35 quilos de DQO por metro cúbico de vinhaça. A carga orgânica, então, é obtida multiplicando a quantidade de vinhaça pelo DQO. Nesse caso dessa destilaria, nós teríamos 420.000 quilos de DQO por dia. E a produção de biogás, então, é esta carga orgânica multiplicada pela eficiência da fermentação. E aqui um fato interessante, a gente está colocando no cálculo aqui 90, mas exemplo principalmente da unidade que eu mais acompanho, que é da Cocal, tem passado de 93% eficiência. E esse fator aqui, chamado fator estequiométrico, ele depende do que você está alimentando no biodigestor. Mas, normalmente, é um fator que tem oscilado entre 0,35, 0,43, 0,42. Então, nesse caso aqui, a produção específica dessa unidade seria de 420 multiplicado por 0,9, 0,40, ou seja, nós teríamos 151.200 normais metros cúbicos por dia de biogás. Outra coisa importante, apesar de mencionar uma destilaria de 1.000 metros cúbicos, o importante a dizer é que praticamente independe da maneira como essa vinhaça é produzida, para que você tenha a quantidade de material que vai chegar no biodigestor. Ou seja, simplificando, a vinhaça nada mais é do que o caldo da cana, do qual nós tiramos os açúcares.
Então, esse material adicionado de produtos químicos e reações que ocorrem na produção de etanol e mesmo de açúcar, vai levar uma carga orgânica. Então, independe do mix. Independe do mix. Sempre o que vai chegar lá para o biodigestor é isso, o caldo da cana do qual nós tiramos o açúcar, o etanol e acrescentamos alguma coisa. Então, aqui o teor de metano admitido nesse caso foi de 57, o conteúdo CH4 pela ANP 96,5, produção de biometano 89.310, produção equivalente em diesel. Foi esse cálculo que eu quis fazer para dizer que no caso específico nós teríamos um equivalente em diesel por dia de 77.700 litros. E o consumo de diesel na safra desta usina específica, que é o caso da usina Iracema, do Grupo Meto, ela estava consumindo nessa época 60 mil litros de diesel por dia. E nós teríamos um excedente de 20.350. Eu fiz isso para mostrar como é importante essa questão do biogás, biometano, que eu considero que é aí que está a redenção dessa tecnologia para o nosso setor. No momento em que nós conseguimos substituir 100% do diesel pelo biometano produzido na usina, nós estaremos dando um passo gigantesco na descarbonização, né? Ganhando no renovável, enfim, tendo uma quantidade enorme de benefícios. E nessa questão é importante ressaltar que ela não para por aí, né? Porque o biogás, o biometano, ele ainda pode ser insumo para uma série de outros produtos. Só também coloco aqui um ponto de vista particular, eu não me conformo que uma molécula pronta, que já serve como combustível, tentem transformá-la a custos altíssimos em outros produtos. Eu acho que nós vamos ter de pôr foco no uso do biometano no nosso setor. Essa questão do uso desse produto em nosso setor traz essas vantagens de descarbonização, mas tem uma vantagem financeira e econômica muito grande. Temos visto que com o aumento da produção de biogás biometano, o preço de venda tem diminuído. E também o setor de gasoduto pode vir a se tornar um setor monopolista, que vai ditar o preço do biogás, do biometano. Então, hoje, vendendo bem um normal metro cúbico de biogás biometano, nós ficamos entre R$ 2 e R$ 3 por normal metro cúbico. E se nós substituirmos o diesel, o biometano, na condição nossa, em relação ao litro de diesel, ele perde cerca de 10% com os motores existentes. Então, digamos, o valor hoje dele seria, na realidade, R$ 3,30 por equivalente ao diesel, enquanto que um litro de diesel hoje não custa menos que R$ 5,00. Continuando aqui, rapidinho, porque também tenho certeza que em outros seminários nós já falamos sobre tudo isso e também já adiantei bastante aqui. Então, no finzinho, depois de purificado, nós temos então aqui a compressão e a utilização de biometano em motores diesel, motores a gás e injeção na rede de gás natural, desde que ele tenha a pureza de 96. E aqui é uma exigência da ANP, em que você precisa ter na ponta do seu gasoduto, ou seja, que vai ligar ao gasoduto, um cromatógrafo que faz uma análise completa desse gás. Aqui, rapidinho também, considerando lá a matéria-prima e matéria seca em sólidos totais.
esse material. E como falei, proteínas, carboidratos. As bactérias aqui, já falei, não vamos perder tempo. E essas fases todas que eu já falei rapidinho, explicadas aqui em gráfico. Aqui, então, rapidinho também, no caso da usina que eu mencionei, eu fazendo um elogio a todos que estão montando essas plantas pioneiras, porque foram corajosos, né? Fazendo adaptação aqui no Brasil dessas tecnologias. Então, a Cocal é um exemplo, a Raizen é outra, a Térios é outra, e elas têm aberto a porta para que outras usinas, outros empreendimentos surjam. Isso daqui vai ficar no material e mostra como uma usina do porte de Narandiba, da Cocal, que moe 5.200.000 toneladas, pode produzir 8,9 milhões de normais metros cúbicos de biometano por ano. E as oportunidades de uso e tudo isso. Eu estou falando rapidinho porque uma das propostas minhas era mencionar rapidamente o processo. Então, nos processos aqui, nesse fluxograma, nós temos, porque nós podemos, e é interessante, fazer a biodigestão tanto da vinhaça quanto da torta. A biodigestão da torta permite que durante a entre-safra você mantenha a produção de biogás. Então, aqui mostrando o que nós temos de diferente que não é normal no nosso setor. Primeiro, são biodigestores. Estou tentando me achar. O biodigestor, ele pode ser um biodigestor horizontal ou biodigestor vertical. O biodigestor vertical vai fazer a biodigestão da torta. No biodigestor vertical, nós temos resíduos que precisam ser separados. Então, aqui nós temos um equipamento que faz uma pré-secagem e nós temos um produto chamado organogel, que é um material semelhante à torta de filtro, mas é a torta já biodigerida. E vamos ter um segundo separador, que é uma centrífuga do tipo decanter. Estou mencionando esses fatores, que são equipamentos que não se vê normalmente no dia a dia. Depois nós vamos ter aqui dessulfurizador, desumidificador, que pode ir para o motogerador direto e gerar energia elétrica. O upgrade permite, então, que nós tenhamos o biometano flare eventual, e de todos esses produtos aqui, sobram o liquefértil e organogel. Esses dois produtos são importantíssimos para a área agrícola, porque tem sido feito um estudo já estatisticamente controlado, em que houve um aumento, o pessoal do PSEG que fez o estudo, com mais de 9.000 blocos analisados, houve um ganho de produtividade variando entre 3% a 4%, comparando vinhaça e torta não biodigerida com vinhaça e torta biodigerida. Estou tentando mudar aqui, mas não está mudando. Bom, tipo de lagoas, falando rapidamente, as lagoas são lagoas cobertas, tanto pode ser pressurizadas como trabalhar sob ligeiro vácuo. Como esse material está aí, como eu tenho pouco tempo, eu vou falar rapidamente. Tem as vantagens, a maior parte do volume é contido numa área escavada e é um revestimento de uma membrana semelhante à que nós usamos nas lagoas de vinhaça. Aqui, exemplo dessas lagoas. Aqui nós temos na Sebigás Cótica da Raizen, as lagoas são simplesmente cobertas e o biogás é extraído mediante ligeira depressão, através de um soprador
que é normalmente um compressor Roots invertido, né? Aqui estão Tá difícil aqui, o pointer está brigando comigo aqui. Tá certo. O caipira aqui aprendendo, hein? Então eu estou fazendo o que você me mandou aqui. Agora. Então aqui nós temos as lagoas pressurizadas e aqui também nós temos uma lagoa da Térios pressurizada. Então isso aqui é tudo início, ou seja, há um aprendizado. Eu não estou aqui para dizer qual delas é a melhor, porque ainda está todo mundo aprendendo, né? É uma questão de investimento, de análise e tudo mais. Então aqui são os biodigestores verticais do tipo TOR, que funcionam para fermentação de torta de filtro e outros materiais sólidos. Por exemplo, já há experimentação no mesmo biodigestor lá da Cocal, esterco de galinha, cama de frango e uma série de outros produtos que coloca aí, ele digere. Tempo de retenção de 15 dias, mas contínuo, é um fermentador de alimentação contínua, né? Esse aqui é um biodigestor pioneiro da São Martinho, é um WASB, ele está funcionando há mais de 35 anos, né? Mas foi visto que ele tem limitações, então não se recomenda hoje para a escala em que a gente pretende trabalhar. Aqui um biodigestor da Pax, que também foi experimentado na usina Iracema, e ele funciona para DQO abaixo de 20 mil. No nosso caso, não se mostrou viável. Aqui, falando das etapas de dessulfurização, nós temos, então, o sistema mais utilizado até agora, que é o Tiopac da Pax, e o interessante desse sistema é que ele é um sistema biológico, ele trabalha com bactérias que oxidam o H2S e o enxofre contido é recuperado na forma elementar, como o S. E você pode retornar isso para uso na lavoura como adubo. É um sistema simples, porque há uma primeira lavagem aqui com uma solução alcalina, e aqui tem o reator que contém as bactérias. As bactérias elas ficam fixadas em colônias em torno de anéis, tipo parecido com anéis de pó, e funciona perfeitamente. Uma melhoria muito grande, já que o Cristiano falou muito em otimização, foi aplicado aqui o conceito de otimização em tempo real, modificando um programa original da PAC, e esse sistema funciona perfeitamente, ou seja, as bactérias suportam variações grandes e tem vindo muito bem. Um outro sistema, esse aqui é baseado em reações químicas, é uma patente da Shell, e a ZEG está usando, e o produto final é enxofre elementar do mesmo jeito, mas o conceito daí é todo ele baseado em reações químicas. Esse aqui é o dessulfurizador. Aqui nós estamos vendo a torre de lavagem com a solução alcalina, e aqui o reator, e na parte inferior sai uma solução líquida contendo o enxofre. Aqui alguns exemplos desses Tiopacs, e aqui
aqui nós temos o Tiopac e aqui o Sulferoc. São plantas utilizadas em indústria de petróleo. Então, não é um processo tentativo, é um negócio que funciona mesmo, né? Aqui um exemplo dos geradores de eletricidade. O rendimento deles é relativamente baixo, 38% a 40%, e o consumo deles é de 450 normais metros cúbicos por megawatt-hora. Agora, um fato interessante é que o resfriamento desses motores, o radiador deles fornece água quente para partes do processo do biodigestor vertical. Aqui o sistema de purificação do biometano. É um sistema, conceitualmente falando, igual à peneira molecular, em que nós fazemos a remoção da água do etanol. Então, é uma série de vasos aqui contendo a zeólita, e nós temos aqui o CH4 é retido e o CO2 removido. E o processo de regeneração é passando uma corrente inversa de CH4. Aqui nós temos os exemplos das plantas de dessulfurização, e o processo é chamado PSA, o Pressure Swing Adsorption. E também está em estudo, inclusive a Cocal está fazendo um estudo para adoção da separação por membranas. Enquanto esse sistema é praticamente um sistema batelada transformado em contínuo via um sistema de válvulas rotativas, aqui esse sistema, adiantei aqui, esse sistema de membranas é um processo contínuo. Então, há uma tendência desse processo de membranas vir a se... e aqui está em inglês, mas dá para ver bem como que funciona o sistema. Então, aqui o gás comprimido atravessa um cartucho de um material chamado uma poliamida, que é uma fibra oca, e aqui nós temos, então, saindo continuamente o CO2, O2, H2, a água também, H2S. E sai aqui o biometano purificado. Deve ser o futuro para as nossas instalações. Aqui, de novo, só para rever, a planta lá da Cocal, em que mostra todos esses sistemas funcionando. Então, nós temos aqui a lagoa buffer, que recebe a vinhaça e vai alimentar os biodigestores horizontais. Aqui nós temos um depósito de torta que alimenta os biodigestores verticais. A planta de dessulfurização e os geradores. A capacidade instalada aqui é de 5 megawatts. Aqui nós temos o gasômetro, e nesta ponta aqui temos a ligação com o gasoduto. E alguns equipamentos que eu estou mostrando que são diferentes do que nós usamos, né? Esse aqui é o filtro de digestato. O digestato, o que é? É um material que foi pré-separado do material líquido que está saindo do biodigestor vertical. O interessante desse equipamento é que aqui na ponta nós temos um sistema de molas que cria com a torta uma espécie de rolha. Então, o líquido que flui através aqui de um sistema de peneiras, e a torta seca, biodigerida, é descarregada por esse sistema. Aqui um exemplo de como ele funciona. É uma rosca
essa rosca vai espremendo, o líquido vai saindo, e aqui na ponta as molas são reguladas de modo que essa rolha não deixa esse sistema explodir, né? É um negócio que exige bastante cuidado, bastante conhecimento. Aqui é como se fosse um sistema de descarga de torta. Aqui nós teríamos um caminhão que estaria levando essa torta biodigerida para a lavoura. Outro sistema que funciona, outro tipo de separação que não é comum, são os decanters. No caso da biodigestão, nós só usamos decanters, ou seja, são sistemas que separam duas fases. Uma fase sólida, né, e uma fase líquida. Ele funciona através de um fuso rotativo e de um cilindro externo também rotativo. O cilindro externo produz a força centrífuga e a rosca, a compressão, que faz com que tenhamos aqui na ponta a descarga do material. Aqui nós temos a descarga do líquido por gravidade, o líquido vai saindo aqui e os sólidos vão sendo comprimidos aqui. Esse daqui é uma outra vista mostrando que nós temos ali na ponta a descarga de sólidos e a alimentação sob pressão faz com que esse líquido saia numa tubulação praticamente em paralelo com a tubulação de alimentação. Aqui são caminhões que entregam o gás pressurizado para a indústria. E aqui também tem um aspecto interessante. Essa carreta que chegou vazia lá na Cocal, ela passa por um chuveiro que faz com que a temperatura dos cilindros diminua e você consiga carregar mais gás. São detalhes interessantes. Aqui algumas observações sobre composição, a tabela de purezas aqui, sendo que a ANP aceita no mínimo 96,5 de CH4. Aqui uma vista de tricanter. A slide está um pouco adiantado, mas o tricanter é utilizado na indústria de etanol de milho. E o tricanter, como ele diz, ele separa 3 fases. E na indústria de etanol de milho, ele é importante porque nós vamos ter uma fase sólida, que é todo aquele material que não é transformado em etanol, mas nós vamos ter óleo e temos a água que contém esse óleo. Então, o tricanter, ele recebe esse conjunto contendo óleo, água e sólidos. Aqui na ponta nós temos a descarga de sólidos e por diferença de densidade nós descarregamos a fase pesada aqui e a fase líquida aqui. Essa regulagem tanto pode ser feita automaticamente, ou seja, a distância em que está ocorrendo a separação, como há uma alavanca aqui que permite regular a qualidade dessa separação. Então, infelizmente, tive de falar muito depressa sobre isso, né? Porque o Fernando me colocou uma série de coisas aqui. Falando então da etanol de milho, é uma indústria também que veio para ficar e ela, diferentemente da indústria de biogás biometano, trouxe do exterior paradigmas, ou seja, coisas comparáveis. O que nós temos tido de pequena variação, por exemplo, o nosso milho é um milho bem mais duro do que o milho americano. Em compensação, ele tem mais caroteno, né? Isso pode parecer pouco,
Mas, por exemplo, no DDGS, o americano precisa pôr uma coloração e caroteno para que o DDG alcance a cor e certas condições na formulação de ração. O nosso milho já escapa disso. Em compensação, ele dá um pouquinho mais de trabalho na fase de moagem. Então, essa indústria também, como ela é perfeitamente integrável com usinas e destilarias, ela trouxe uma oportunidade de aprendizado para a equipe que já está lá, um crescimento, uma novidade, mas está comprovado pelas plantas colocadas, ou seja, colocadas são aquelas que estão integradas a uma usina de destilaria. E estou dizendo que essa integração é importantíssima, porque elas serão muito mais sustentáveis, as plantas de etanol de milho que puderem se beneficiar da geração de energia elétrica e da energia térmica que nós somos capazes de fazer com alta eficiência. As plantas chamadas standalone, como todas que estão sendo instaladas em Mato Grosso e Goiás também, elas têm um problema seríssimo, que é a questão de depender de biomassa para produzir energia, né? E também o que nós fizemos de nacionalização já dessas plantas que estão colocadas, ou seja, elas estão dentro de uma planta existente que processa cana-de-açúcar, foi uma integração energética que permitiu o uso de pressão de vapor baixíssimo, ou seja, os americanos, por não terem biomassa, e também os europeus, eles trabalham com uma caldeira normalmente de baixa pressão, no máximo 12 quilos, e com linhas de pressão de processo de 7 e 4 quilos, 7 quilos numa área, 4 quilos na outra. Nos projetos, no caso da Boa Vista, onde acompanhei mais, a pressão máxima utilizada é a pressão de vapor de escape das turbinas de geração de eletricidade. E o interessante é que uma planta de etanol de milho, então, vira o condensador da planta geradora de eletricidade. Você pode desligar a sua turbina de condensação, né? Por exemplo. Bom, aqui já também adiantando, exige uma otimização do balanço térmico, porque sem a otimização do balanço térmico, você não vai ter sobra de bagaço, porque a planta tende a rodar 330 dias e já tem plantas melhorando o processo de manutenção que rodam 345 dias. Isso eu já falei, né? Mas há um aproveitamento intenso a parte administrativa não muda nada. Parte do COI pode ser aproveitada, o laboratório também, enfim, uma integração, manutenção, e vai por aí afora, né? Bom, então aqui eu também menciono que tem se tornado típico um módulo que é uma moagem de milho de 1.500 toneladas por dia, com uma certa flexibilidade. A usina Boa Vista, por exemplo, tem oscilado entre 1.550 a 1.600 toneladas de milho por dia. Ela opera 330 dias, a moagem seria de 495, mas passa de 500 mil, uma produção de 645 metros cúbicos de etanol por dia, numa safra 213 praticamente, 456 toneladas de DDGS, 150 mil toneladas por safra e 24 toneladas de óleo por dia, ou 7 mil, praticamente 8 mil toneladas de óleo. Esse óleo, por enquanto, está sendo produzido na qualidade de feed grade, ou seja, ele não é food grade, mas a planta tem condição de produzir um óleo que, vendido para uma indústria processadora de óleo comestível, tem valor maior, porque hoje esse óleo é vendido principalmente para a produção de biodiesel.
Então, aqui falando rapidamente sobre a estrutura do milho, e o que é importante ressaltar, que aquilo que vai virar o etanol varia entre 62% a 64%, que é o amido. Por isso, outra coisa importantíssima no projeto de etanol de milho é que a parte daquilo que a gente não chama subproduto, nós chamamos de coprodutos. Esses coprodutos que são DDGS, o óleo e o DDGS e o óleo principalmente, eles contribuem para que você feche a economicidade da produção de etanol de milho. Em regra geral, nós temos conseguido, no Grupo São Martim, em torno de 20 centavos de custo a menos do que o etanol de cana, numa planta completamente integrada, totalmente independente de combustível externo e de energia elétrica também. Isso daqui fica, que o material eu disponibilizei, e como recordando como que é e da onde que vem as coisas todas aí que a gente vai processar. Aqui mostrando a diferença entre cana e milho, o amido é um polissacarídeo e a levedura não consegue processar esse polissacarídeo que é o amido, que é um polissacarídeo de glucose, de um produto que tem 6 carbonos, perfeitamente processado pela nossa levedura. Aqui é a estrutura molecular do amido, e então o amido está em cadeias longas. E essas cadeias, elas precisam ser quebradas para liberar gradativamente o C6, lá, o nosso açúcar de 6 carbonos, que é o que interessa. Então, isso tem que ser feito em 2 etapas. Uma etapa é feita via enzimática e um pouco por temperatura, através de uma enzima chamada alfa-amilase. E numa segunda etapa, nós temos a glucoamilase, que quebra as cadeias de polímero que ainda sobraram da ação da alfa-amilase. Aí mostrando o efeito de tesoura das enzimas, cortando no ponto certo e liberando as moléculas de 6 carbonos que nos interessam. Aqui mostrando o quimismo da coisa, de modo que 1 tonelada de amido pode produzir 701 litros de etanol hidratado. E as explicações aí da estequiometria da coisa. E aqui nós temos uma comparação da composição do milho. O milho padrão, amido de 63, varia 62, 64, proteína, óleo, açúcar, ele tem um pouco de açúcar, fibra, cinza, e o milho, aqui eu digo particularmente, eu tenho brigado, nós que sempre expressamos tudo em base seca, essa indústria tem a mania de expressar tudo em base úmida, né? Então, a base úmida de referência é um milho com 14% de umidade. Base seca, são esses, para mim, os cálculos, a base que permite que a gente faça estequiometricamente o acompanhamento do que a gente chamaria EGI, né, da destilaria. Então, 1 tonelada de milho, naquelas condições, pode produzir 448 litros de etanol. O DDGS, ele, sem a retirada do óleo, considerando o DDGS com o óleo, chegaria a 300 quilos de DDGS com 10% de umidade. Retirando 16 quilos, a metodologia atual permite que você retire tranquilamente de 16 a 18 quilos de óleo. Lembrando que seu milho tem 4% em peso, são 40 quilos de óleo.
Então ainda nós recuperamos relativamente pouco, mas já é um avanço, porque era comum recuperar apenas 8, 10 litros. E os rendimentos desses processos todos têm se conseguido 93%, de uma espécie de EGI da planta de etanol de milho. Aqui o fluxograma bastante geral, em que nós temos aqui a armazenagem, que é tanto feita em silos verticais como silos graneleiros. Há uma preferência hoje por silos graneleiros. Moinho de martelos, aqui dependendo do fornecedor da tecnologia, porque quando se compra uma tecnologia, há ainda essa questão de o fornecedor pode optar por moinho de rolos, moinho de martelos. Funcionam bem. Temos o tanque de cozimento, tanque de liquefação, onde é aplicada a enzima gluco-alfa-milase. E aqui depois nós temos um processo de separação de fibra e o líquido vai para as normas de fermentação. Aqui, depois da fermentação, destilação, e vamos para a separação, a primeira separação aqui é um decanter. A vinhaça precisa ser evaporada, porque 50% da vinhaça volta para fazer a sopa com o fubá. Não sei como vou terminar, viu? Já me deram um sinal de 10 minutos e não falei quase nada ainda. E depois nós temos aqui o tricanter, que separa de fato o óleo. Podemos evaporar o xarope e há uma venda possível de xarope. Então, a fase sólida mais as fases líquidas, elas vão para os secadores, e você pode ter um secador de alta proteína, que é um DDGS de alta proteína, ou um secador em que você dá preferência para o conteúdo de fibra. Enfim, são variações do processo. Então, aqui os insumos normalmente utilizados. Vamos rapidinho. Bom, o fluxograma está aí, falei rapidinho, dá para vocês verem bem. Aqui são vistas da planta de etanol de milho da Boa Vista. Isso aqui é a moega alimentadora de milho. Aqui um moinho de milho, esse aqui é um moinho de martelos. Aqui um moinho aberto, mostrando a peneira. Essa peneira é importantíssima, porque a granulometria deve ser de 0,6 a 0,8 milímetros. Aqui é o início da fabricação da sopa, é onde um equipamento especial mistura a farinha com a vinhaça. Temos aqui, então, essas fases, as explicações estão aí no material, eu vou passar um pouco rápido. A moagem seletiva é um processo em que há um sistema de discos com essas ranhuras, e as fibras são expostas a uma moagem adicional a que o moinho fez, permitindo que mais amido fique acessível às enzimas. Aqui, vista das plantas que fazem essa moagem dos equipamentos. Uma vista de um paddle screen aqui, que é a separação efetiva da fibra. De novo, eu repito o fluxograma. Gostaria de ter tempo para falar mais sobre tudo isso, né? Mas o separador aqui de Canter, já falei. Essa aqui é uma centrífuga especial para separação do óleo. A primeira separação, a separação bruta, é uma centrífuga chamada, é um fabricante Triton, e ela permite a separação do óleo antes da fermentação, que é um recurso. A gente pode separar antes ou depois. São tecnologias disponíveis. Outra vista dessa. Bom, a fermentação é embatelada, normalmente dura de 50 a 60 horas, temperatura 32 a 34, pH 4,8,5. E aqui o interessante é que, conforme a dorna vai sendo alimentada de mosto,
esse mosto não está pronto, porque ele tem ainda cadeias não quebradas. Então, em paralelo com a alimentação, é alimentada a enzima a glucoamilase e é também alimentada a levedura. A levedura não é alimentada toda de uma vez, é alimentada proporcionalmente. No fim da fermentação, o teor de levedura é em torno de 5%. São dornas que podem ser feitas com fundo cônico e você separando fibra e antes não precisa ter agitação a não ser a da bomba que faz o resfriamento da dorna. E no caso da usina Boa Vista nós temos um resfriamento complementar com um trocador com água gelada que garante, devido às condições de Goiás, realmente 32 graus. Essas são as dornas de lá, são dornas de 3.000 metros cúbicos cada uma. Esse aqui é o secador de DDGS, é um secador diferente, em que aqui nós temos aqui dentro é um sistema fechado, isso aqui roda e através do posicionamento das aletas o DDGS vai caminhando. E esse cilindro é que contém o vapor que faz a evaporação. Aqui uma vista do secador de DDGS, lá também da Boa Vista. Aqui a destilação, como eu falei, é integrada, destilação e evaporação. A evaporação é em 3 efeitos e nós precisamos de uma vinhaça em torno de 40 brix. Não precisa mais concentrar do que isso. E o que faz a evaporação é um sistema de evaporação que é, ao mesmo tempo, o condensador dos flegmas produzidos pela destilaria de etanol. Então, aqui que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para explicar, mas é realmente um sistema de destilação completamente diferente do que nós temos, em que quem manda no sistema é a coluna B, porque a coluna B é a coluna que recebe a coluna que recebe o aquecimento e esta coluna, desculpa, eu troquei as bolas aqui. Estou apanhando aqui um pouquinho. Esta aqui é a coluna B de fato. Então, aqui nós temos a entrada de vapor e um trocador de calor indireto. E esta coluna, ela trabalha aqui com uma pressão, no caso da Boa Vista, com 1,5, 1,8, e a temperatura do vapor mantida com muito rigor em torno de 160 a 170 graus. E os vapores dessa coluna B vão se condensar nos aquecedores da coluna A, que é essa coluna que recebe o mosto. E o mosto, antes de entrar aqui, ele passa por um sistema de degasagem através de um sistema de vácuo que faz as vias do que seria uma coluna D ou uma coluna A1, né? E simplificando aí também no sentido de ganhar tempo, nós temos aqui nós temos aqui no topo da coluna B coluna A, desculpa, estou barbeirando. Nós temos aqui os evaporadores de vinhaça, que são os condensadores. E daqui para diante, isso aqui é enviado para uma peneira molecular. O importante, então, nesse sistema é que essa integração, e a coluna A trabalha sob vácuo e a coluna B trabalha pressurizada. A temperatura na base da coluna B é em torno de 85, 87,
No topo da coluna B, ela trabalha com 75, 78 graus. E esses 75, 78 graus são suficientes para fazer essa evaporação em 3 efeitos. E essa evaporação é uma evaporação em filme descendente, falling film. Então, esse é o conceito da destilaria. Funciona perfeitamente, com consumo baixíssimo, está normalmente, considerando também a peneira molecular, ao fazer anidro, ela fica com 2 a 2,3 quilos de vapor por litro de etanol anidro. Então, essa aqui é a vista do conjunto em que nós temos aqui a coluna B com os evaporadores falling film. E aqui a coluna A. E aqui a peneira molecular. Essa é a instalação da usina Boa Vista. E aqui uma vista geral da planta lá de... Bom, eu nem vou falar sobre levedura porque é chover no molhado, né? Então, é só rapidinho lembrando que hoje não adianta mais fazer levedura como se fazia antes. É uma planta dedicada que precisa de cuidado. A levedura com menos de 38 de proteína tem valor tremendamente baixo. E o ideal é chegar, se possível, a 40, 42. E os produtos possíveis são aqueles conhecidos, a levedura íntegra seca, levedura autolizada, parede celular e o extrato celular. Aqui, chovendo molhado de novo, mas todo mundo sabe disso. Vou passar rápido. Aqui um fluxograma para a produção da levedura íntegra seca, com algumas observações de processo, tempo de residência e tudo mais. O mesmo sistema que produz a levedura íntegra seca, com um tratamento osmótico, pode produzir levedura autolizada também, que permite depois a separação da parede celular e do extrato. Esse aqui é um conjunto típico que tanto pode ser utilizado para a produção de levedura íntegra seca, como também levedura autolizada. Vista de spray dryer, aqui um spray dryer com bicos atomizadores, e falando, a grande vantagem desses spray dryers é que eles secam praticamente qualquer um daqueles produtos que nós mencionamos. O spray dryer de disco atomizador rotativo, ele tem limitações para extrato e para a levedura autolizada. Uma das vantagens do secador com bico é que, no caso da Boa Vista, nós temos um secador, se não me falha a memória, com 12 bicos. Na manutenção, você pode tirar um bico por vez e não para o spray dryer com bico. Aqui um exemplo de como é formado o jato. Aqui considerações sobre... Aqui com disco atomizador, mostrando que o fluxo no disco atomizador é em vórtice. Isso aqui, quando se tenta secar com esse secador extrato ou parede celular, ele gruda nas paredes, é um problema. Então, e o disco atomizador também não permite uma manutenção sem parar o equipamento. Bom, o Fernando pediu para que falasse alguma coisa sobre o SAF, o Sustainable Aviation Fuel. Então, para dar uma ideia do tamanho do consumo, o consumo hoje é de 450 bilhões de litros. A produção atual do SAF, principalmente nos Estados Unidos, é de 1,8 bilhões de litros, utilizando o óleo usado de cozinha, que o UCO é Used Cooking Oil, porque é um processo parecido com a produção do biodiesel, né? Os ácidos graxos lá contidos, porque o americano tem óleo de fritura que não acaba mais, mas mesmo assim
daria para 1,8, e se não me falha a memória, a Delta Airlines publicou que essa quantidade não daria para ela voar nos Estados Unidos durante um ano, para ver o tamanho da coisa. E lembrando que nós fazemos 35, 36 bilhões de litros de etanol, né? Então, várias tentativas de viabilizar a produção a partir do etanol. Os processos até agora conhecidos e comentados são de duas empresas americanas. Uma é a LanzaJet, outra é a Lummus. Talvez o Jaime, que viaja por aí, saiba de mais algum. E uma coisa é certa, o etanol que nós produzimos não dá para ser usado diretamente nesse processo. Ele vai ter uma série de exigências, além da certificação de pegada negativa, porque não adianta fazer um SAF com um etanol que tem uma pegada de carbono negativa, né? E também a certificação com qualidades extrínsecas, que uma vez eu assisti uma palestra de um comandante aposentado da Boeing, mas ele trabalhava para a Boeing, ele dizia, enquanto não houver combustível desse tipo disponível no mundo todo, eu, como comandante de avião, nunca vou ter tranquilidade de dizer, ponha esse combustível, porque na frente o primeiro que vai sou eu se falhar o combustível, mas eu tenho uma responsabilidade lá atrás enorme, né? Então, essa história precisa alcançar uma escala tal que nós não estamos preparados para isso ainda, né? Então, por isso que eu acho que é muito perigoso. O que nós temos de focar, isso sim, existe exportação possível de etanol para SAF, se o preço for competitivo e valer, e a certificação já está comprovada que é possível, a Raízen mesmo já tem a certificação, por que não fazer? Mas nós vamos, durante muito tempo, eu acho, ser observadores dessa coisa, né? Então eu pus aqui, para não ficar sem referência, o processo da Lummus, que parte ali da desidratação catalítica do etanol. Já vem aí que você precisa de um catalisador para desmontar a molécula do etanol e produzir o etileno. Então, a fase seguinte é uma dimerização, ou seja, não pode chamar de polímero porque são apenas duas moléculas, mas nós vamos produzir um primeiro dímero chamado buteno. E depois há uma série de operações chamadas de oligomerização. Essa oligomerização, ela transforma o buteno em não é dímero, ele já é um multiplicativo, porque a molécula do buteno é C2H4. Depois, numa primeira etapa, nós temos C4H8. Depois, numa outra etapa, C8H16. Então, por quê? O combustível de aviação é, na realidade, composto por uma série de hidrocarbonetos, cujo hidrocarboneto de menor cadeia tem 8 carbonos. E essa composição, se você destilar fracionadamente o querosene de aviação, você vai ter hidrocarbonetos de 8 a 15 carbonos. Então, se nós não tivermos todas essas operações aqui, que exigem pressões e temperaturas altíssimas, algumas aí da ordem de 700 graus, e catalisadores caros, nós não vamos chegar a esse grau chamado de C8 mais olefinas. As olefinas são esses outros componentes de número de carbonos maior do que 8. E, no fim das contas, nós temos ainda uma operação de hidrogenação. E na fase final, nós vamos passar ainda por uma separação, porque nós vamos ter, ao mesmo tempo, por destilação, uma separação entre o que é realmente SAF e um produto semelhante ao biodiesel. Aqui já adiantei, esse é o conjunto, então, de fases
do processo, em que se tem o etanol. A primeira fase é a desidratação, a remoção, a desidratação catalítica, em que você obtém o eteno, o etileno, e depois você vai passar para essas fases de oligomerização, aqui bastante simplificadas. E a fase de hidrogenação e, finalmente, o fracionamento. Nós temos aqui no topo da coluna o SAF e aqui embaixo o diesel renovável. Aí eu acho que deu um panorama. Só falando rapidinho sobre o E2G, eu até não gostaria de falar muito sobre o E2G, porque no mundo aqui, e o Rubens Ometo mesmo diz que eu sou o inimigo número 1 do E2G. Né? Então, eu só pus como prova de que essa é desafiadora, essa planta belíssima, que tem tudo de engenharia química, engenharia de construção, engenharia de projeto, que foi construída pela Clariant, na cidade de Podari, na Romênia. Era uma planta para produzir 65 milhões de litros de etanol por ano, usando 250 mil toneladas de palha de trigo. E essa planta era para foi comissionada em fim de 2021, começou a tentativa de produção em 2022, e em 2023 os acionistas não colocaram nem mais um tostão e a planta fechou, né? Totalmente inviável, e ela ia produzir etanol de segunda geração a partir de palha de milho, palha de trigo e outras palhas, palha de arroz, por exemplo. Né? Então, isso aqui eu já falei, né? Então, várias tentativas e outra coisa, eu elogio. E quando eu era ainda diretor do grupo da São Martinho, e um dos acionistas, não vou falar o nome, chegou, que todos eles são primos lá entre si, né? Era a fase em que estava sendo era a fase em que estava sendo decidida a planta de etanol, aliás, de E2G, na Costa Pinto. Então, esse acionista falou: ô Erickson, o meu primo vai fazer a planta de E2G e eu não vou fazer, nós não vamos fazer. Eu falei, só tem duas razões no momento para fazer. A primeira razão é ser um mecenas e contribuir a fundo perdido para desenvolver esse negócio. A segunda é inveja, ciúme, falar, se o meu primo fez, eu também vou fazer. Quer dizer, uma decisão sempre estúpida em termos de empresariado, né? Tenho certeza que até hoje eu tinha razão. Mas isso daí, do ponto de vista tecnológico, é uma maravilha saber que de palha e de bagaço você consegue fazer o combustível. O que, do ponto de vista técnico, nós não podemos fechar as portas. E nós temos de elogiar esse pessoal que está pondo um monte de dinheiro para viabilizar isso. Porque o mundo vai ser tão dependente de energia que vai chegar um momento que esses conceitos de viabilidade econômica vão ficar ultrapassados. Né? Hoje a gente fala, uma planta para ser viável, ela precisa se pagar em 3, 4 anos. Isso aqui, de repente, vai exigir 7, 8 anos, mas vai garantir energia renovável. Né? Os desafios estão colocados e eu, de novo, admiro muito. O que eu não me conformo é o etanol segunda geração ser considerado mais avançado que o etanol de primeira geração. E nessa conversa com o Rubens, eu falei para ele, Rubens, você que foi usineiro, sabe como é uma usina. Me diga se existe uma planta de E2G sem que antes tenha havido uma planta de 1G. Então, ninguém consegue fazer E2G numa planta standalone. Ninguém consegue. Por quê? Essa falácia de que a lignina abastece a planta é um negócio, porque não existe lignina pura. O que é produzido aqui é uma torta de lignina. Né? Então, por aí todo, como que surgiu essa história? Lá na Europa, em função de palha de trigo, de milho e de outras,
você poderia fazer um etanol se as plantas fossem viáveis. Alguém lá, muito esperto, desculpa o comentário, criou uma certificação mostrando que aquele etanol era mais avançável, porque participava daquilo que era resíduo. O nosso bagaço, eu insisto, não é resíduo. Primeiro porque ele está na cana, numa composição quase igual à dos açúcares. 13% de fibra, 13% de açúcar. E você compra a fibra e compra açúcar. Então ele não é resíduo. Com as eficiências que nós temos de geração, é muito melhor queimar esse bagaço e produzir energia elétrica, da qual o mundo vai ser eternamente dependente, né? Então, não tem cabimento isso. Então, a hora que alguém derrubar esse conceito de que pode pagar mais para o E2G, porque ele é mais sustentável, quem investiu no E2G, considerando que vendia etanol mais caro, vai ficar com um problema sério na mão, né? Tá certo? Então, eu falei, acho que já falei tudo isso aqui, então, mas eu fiz também, até um pouco maldosamente, uma comparação com dados que já são de domínio, porque as duas empresas, tanto a São Martinho quanto a Raízen, estão na Bolsa, consequentemente, tudo que fazem, os acionistas têm de saber. Então, eu fiz uma comparação seguinte, a planta de etanol de milho da São Martinho, já considerando um excesso de capacidade de armazenagem, ou seja, ao invés de um silo de 120 mil, colocou 2 de 120 mil. Todo o pipe rack pronto para dobrar. Essa planta custou 1,1 bilhão de reais. A planta de E2G, que a Raízen tem divulgado, tem o mesmo custo, 1,1 bilhão de reais, para produzir 85 milhões de litros em 330 dias, enquanto a outra planta produz mais de 220 milhões. Como que você troca 220 milhões por 85 com um investimento de 1,1 bilhão? Algum empresário faria isso? Não, não. Então, no caso específico, eu não vou verificar as causas, mas até digo que, de repente, é uma forma de compra indireta de certificados de descarbonização. Já falei tudo isso. O último aqui. Porém, se alguém que pague mais pelo E2G, porque pague mais, porque se alguém certifica que ele é mais sustentável, bom para quem conseguir produzi-lo e vendê-lo por um preço que consiga pagar o investimento. Em linhas gerais, E aqui tem o fluxograma que fica disponível também. Eu estourei demais o tempo, mas um pedido do Fernando Vicente eu não podia deixar. Só gostaria de ter tido mais tempo aí, porque tem bem mais coisa para a gente falar. Muito obrigado.